Gostaram das semanas anteriores? Foi semanas maravilhosas, não foram? Foram sim. E para dar início à nossa semana de hoje, vamos fazer uma oração que tem uma história bem legal para contar a vocês hoje, tá bom, meus amores? Vamos lá? Ó. Enzo, Alice e Samuel. Vamos lá começar a nossa oração? Senhor Deus, nós te pedimos muita bênção em nossas vidas. Abençoa os nossos familiares, a nossa escola e todos os necessitados. Em especial, Enzo, Alice e Samuel. Que nesse momento o Senhor possa estar indo na casa de cada um deles e abençoá-los mais e mais. Abençoa os necessitados e os que estão em leitos de hospitais, os que estão no frio e os que também passam fome. Em teu nome, amém. Amém, meus amores. Ó, como vocês estão observando, ontem foi uma data muito especial para o nosso país e foi feriado. E você sabe por que a tia vai contar essa história hoje? Foi dia 7 de setembro. O porquê dessa data e o porquê é feriado? Vamos lá conhecer a história? Vamos lá? A historinha de hoje é a independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito, rico, cheio de plantas, flores e muitos animais. Desde que os portugueses chegaram no Brasil, no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou um navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou lá para Portugal, ele deixou aqui no Brasil o seu filho para governar o Brasil. E o nome dele era Dom Pedro I. Esse príncipe gostava muito do Brasil e as pessoas do Brasil também gostavam dele, porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes aqui do Brasil, porque ele queria que o Brasil dependesse para sempre dele. Porém, Dom Pedro I não achava isso certo. Então, ele começou uma luta para mudar isso. E no dia 7 de setembro, ele foi até a beira de um rio, chamado Rio Ipiranga, levantou a sua espada e gritou: independência ou morte. Desse dia em diante, o Brasil passou a ser livre. É por isso que todo dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. Ó, essa tela que vocês estão vendo é o grito do Ipiranga. E o que isso significa? Significa que às margens de um rio chamado Ipiranga, Dom Pedro I, ele declarou a República do Brasil, ou seja, ele proclamou a República. Ele gritou bem alto e disse que a partir daquela data o Brasil ia deixar de ser um país que pertencia a Portugal. Vamos conhecer bem direitinho essa história? Vamos lá? Ó, o processo de independência. Com medo de perder o trono, Dom João VI voltou para Portugal em 1921. Por quê? Porque Dom João VI, ele vivia em Portugal, ele tinha um trono lá em Portugal. E daí ele queria mais riquezas. E o que foi que ele fez? Ele veio para o Brasil. Quando chegou aqui, ele teve filhos e veio com a família de Portugal e teve filhos aqui no país. Então ele pensou, vou deixar alguns filhos aqui e vou voltar para Portugal, porque os outros portugueses começaram a mandar cartas, que naquela época não tinha telefone, não tinha televisão. Começaram a enviar cartas para Dom João. E Dom João pensou, poxa, se eu ficar aqui no Brasil, eu vou perder meu trono lá em Portugal e eu quero ficar com os dois lugares. Veja como ele era ambicioso naquela época.
Então ele foi e voltou para Portugal. Dom João VI esvaziou todo o cofre do Brasil, levando todo o ouro para Portugal. Veja a ambição dele, ele ainda continuou muito ambicioso, roubou todo o ouro que tinha no nosso país e levou embora para Portugal. No Brasil, Dom João VI deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Isso também, Dom Pedro, ele tinha apenas 5 anos quando foi deixado aqui no Brasil. Ele era uma criança, muito bem, como muitos de vocês que estão me vendo agora. Aí o que era que acontecia? Uma criança não pode governar um país. Ele deixou um monarca, que era uma pessoa responsável por Dom Pedro aqui no país. Os brasileiros queriam a independência. Por que os brasileiros queriam isso? Porque o nosso país, ele pertencia a Portugal. É como se a gente comprasse, digamos assim, uma laranja e a gente emprestasse essa laranja a uma outra pessoa. Então essa laranja era nossa, porém estava emprestada naquele momento. Era o nosso país. Ele não tinha regência, ele não era um país sozinho. Ele pertencia a Portugal. Então a partir daquela data, os brasileiros começaram a entender que Dom João roubava tudo do nosso país e levava para Portugal. Eles queriam a independência, queriam que o país fosse sozinho, sem pertencer a outro país. Os portugueses, por outro lado, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Foi o que a tia explicou. O país pertencia a Portugal. Então, eles queriam que continuasse isso. Por quê? Porque os portugueses estavam levando toda a riqueza do nosso país. Para isso, queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal e entregasse o governo. Veja só, viu como os portugueses ainda continuavam a ser espertos e isso o tempo foi passando e Dom Pedro foi ficando apavorado, porque ele só tinha apenas 5 anos e teria que tomar essa decisão. Só que os anos também iam passando. Mas Dom Pedro preferiu ficar no Brasil e este dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Por quê? Porque ele pensou direitinho e disse, ora, se eu voltar para Portugal, esse país tão rico vai voltar a pertencer a Portugal, então eu vou ficar. Para o bem geral de todos, eu vou ficar. Dom Pedro proclamou a independência em 7 de setembro de 1822, ao receber alguns decretos de Portugal, ou seja, ele estava a caminho de São Paulo, ele estava na cidade de Santos, onde tem aquele rio Ipiranga. Ele estava às margens daquele rio, passando, cavalgando com o seu cavalo e alguns outros soldados, e recebeu de um mensageiro essa carta, esse decreto vindo de Portugal. Daí ele decidiu, o momento é agora, eu tenho que declarar a independência do Brasil agora. Certo? Aí ele foi e declarou. Por isso que o nosso país deixou de pertencer a Portugal, deixou de ser uma colônia de Portugal. Dom Pedro aproveitou a ocasião e declarou a separação entre o Brasil e Portugal. Entenderam agora o porquê da nossa história? Aí, a atividade de hoje é bem legal. É na folha, vai ter o cronograma, atrás do cronograma, a tia colou a atividade. Primeiro, tem o desenho, que é para você pintar bem bonito e bem colorido. Dom Pedro, supostamente em seu cavalo, que está representado pela turma da Mônica, e os outros soldados, com caras felizes, porque o nosso país deixou de pertencer a Portugal. E a outra atividade, que também está na folha, tem primeiro uma pequena história, um resumo de tudo que a tia contou agora para você e 4 perguntinhas que diz o seguinte. Primeira, como chama o nome do riacho onde Dom Pedro I declarou a independência do Brasil? Foi o riacho Ipiranga, tá? 2, qual foi o dia da independência do Brasil? Muito fácil, até no desenho tem, ó, 7 de setembro. 3, qual foi a frase dita por Dom Pedro I ao romper os laços com os antigos colonizadores? Independência ou morte. Está no 4º parágrafo no textinho. 4º quesito. O que é comemorado no dia 7 de setembro até os dias atuais? É o quê?
a independência do nosso país. Muito bem quem acertou. E ó, um beijinho bem grandão e até a próxima aula.